Vou pedir os irmãos para abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4. Também é bem conhecido, né, esse texto, né, dos irmãos, muito pregado também. Infelizmente, hoje, né, o tempo de pregação de uma palavra, eu acho que é o quê? Meia hora, 40 minutos? Geralmente num culto. Hã? Em outras igrejas não é muito, foi o que o Edgar falou. Mas eu acho, irmão, que deveria ter ali mais ou menos o mínimo, seria 1 hora de pregação, né? Para a gente poder, assim, extrair bastante do texto. Louvado seja o Senhor. Quem sabe, né? Vamos orar para isso, né? João capítulo 4, louvado seja Deus. Essa passagem de João capítulo 4 é aquela passagem, né, em que Jesus vai ao encontro da mulher de Samaria, ou seja, a mulher samaritana, né? Essa passagem é bem conhecida. Os irmãos abriram aí? Amém? Então, o Evangelho de João, capítulo 4, diz assim, a partir do primeiro versículo, né? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora que tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Nós vemos aqui até aqui, né, para a gente poder entender todo o contexto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, uma palavra muito pregada, né, nas igrejas. E hoje a gente vai procurar entender aqui na raiz, né, do profundo aqui na revelação da palavra, né, essa passagem, né, dentro dos seus contextos e tudo. Então, amado, aqui, logo no primeiro versículo, fala aqui, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João.
Então aqui fala ali daqueles homens, aqueles religiosos, né, que Jesus, ele combatia, né, toda ali a falsidade deles ali, né, amados? Eles aqueles homens altamente religiosos, mas eles mesmo não praticavam, né, a palavra. E por Jesus fazer muitos milagres e maravilhas ali e confrontar eles na palavra, né, mostrando o erro, aquilo ali despertou um certo tipo de inveja. Então Jesus começou a sofrer perseguição. E interessante que, para piorar mais ainda, que os fariseus já queriam matar Jesus, prender Jesus, né? Para piorar mais ainda, tinha pessoas que disseminavam fofoca, né? Porque aqui o texto fala aqui, ó, que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Mas no versículo 2 diz que ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo, então Jesus nem batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Era João Batista, eram os outros discípulos. Então, para piorar mais ainda, existe uma disseminação de informação falsa ali. E aí Jesus, ele deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Por que isso, amado? Jesus, ele se entregou para ser morto. Não prenderam Jesus, não fizeram Jesus, ele apenas se entregou. Se eles quisessem matar Jesus antes, ali Jesus já tinha se entregado há muito tempo, mas no momento determinado foi que Jesus, ele se entregou, até cumprir todo o seu propósito. Então aí Jesus fez o que? Ele saiu de Jerusalém, Judéia ficava ali em Jerusalém, e foi para Galiléia, que é em Nazaré. E agora a gente vai começar a entender mais ou menos ali, né, a posição ali geográfica e tudo mais. Então Jesus sai dessa cidade, desse lugar que, entre parênteses ali, né, entre aspas, deveria ser um lugar de paz. Você sabia que Jerusalém significa lugar de paz? Ou lugar, né, da paz, cidade da paz, alguma coisa assim, mas tem relação à paz. Então não era para ter contenda ali, não era para ter perseguição, não era para ter fofoca, né? Mas enfim. Por que, amados? Porque a verdadeira Jerusalém, que não vai ter pecado, ela vai descer ainda, né? A verdadeira Jerusalém é a Jerusalém celestial. Essa sim, nunca mais vai ter contenda, vai ter fofoca, mentira, todo pecado não vai existir. E aí, Jesus, amados irmãos, Jesus na época não tinha carro para andar. Se ele quisesse, poderia até arrumar uma carruagem, né? Mas a obra que Jesus fazia, a obra missionária de Jesus, é tudo a pé. E aí, mais ou menos, distava da Judéia para a Galiléia, de Jerusalém para Nazaré, mais ou menos, tem uns que falam que era 140 quilômetros, outros falam que era 185 quilômetros, tá? De qualquer maneira, 140 quilômetros, 185 é muita coisa. Cabo Frio, por exemplo, Henrique, daqui para Cabo Frio, lá para o Pastor Eto, quanto tempo que é, mais um? Quanto tempo quilômetro? Quanto é a distância? 170 quilômetros, mais ou menos até a casa até a igreja lá, né? De Cabo Frio. Mais ou menos 170 quilômetros, você vê. Imagina andar isso tudo. Então levava mais ou menos. Quantos dias os irmãos acham quanto tempo leva para chegar lá andando lá em Cabo Frio? Na época de Jesus, eram mais ou menos 6 dias. Essa viagem. Da Judéia para a Galiléia. Na verdade, esse tempo, esse percurso poderia ser reduzido pela metade. Mas para ser reduzido pela metade, para chegar mais rápido lá, tinha que passar por onde? Pela região, cidade de Sicar, que é Samaria. Mas qual era o problema? Os judeus evitavam passar por ali, por causa do ódio que eles tinham entre os judeus e samaritanos. Então, tanto é que na resposta da mulher, como é que tu me pedes água sendo tu judeu? Porque eles não se comunicavam, então era caso de um se enfrentar, bater de frente, ter até morte ali, entendeu? Então eles evitavam, eles odiavam ali. Então eles preferiam fazer um percurso de entre 140 e 185 quilômetros, mais ou menos, pelo vale do Rio Jordão, onde era mais perigoso, estava sujeito ali a ser assaltado ali, se acontecer, do que passar pelo samaritano. Tipo assim, se reconciliar com eles, né? Resolver o problema e passar por ali. Então eles precisavam ali, eles preferiam ali se sacrificar do que obedecer, certo? Então o que acontece? Jesus, ele era conduzido pelo Espírito, ele não era conduzido por homens. Lembra que quando Jesus acaba de ser batizado em Mateus 3, Mateus 4, ele é conduzido para o deserto.
E o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4. Espírito com E maiúsculo. Então Jesus, amado, ele era conduzido pelo Espírito. E aqui se cumpre aquilo que Jesus, ele é o nosso maior exemplo, é o nosso mestre. Por quê? O nosso maior líder. Por quê? Porque ele ensinava e mostrava na prática aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Então o maior líder não é aquele que manda você fazer, é aquele que nos dá o exemplo. Se você voltar no capítulo 3 de João, ele tem uma conversa com quem? Com Nicodemos, um altamente religioso. E Jesus fala que aqueles que são nascidos, que não são nascidos da carne, mas são nascidos do Espírito, é como se fosse o vento que você ouve. Você ouve e não sabe de onde vem, não sabe para onde que vai. Então é todo aquele que é nascido, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é assim. Então Jesus é guiado pelo Espírito. Então ele está mostrando o seguinte, que não é a nossa vontade. Uma vez que nós entregamos a vida a Cristo, ao Senhor, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Ah, eu não vou nesse lugar, não vou falar com o meu vizinho. Como isso? Se é o Espírito Santo que te conduz, eu vou fazer porque quem me conduz é o Espírito. E o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que eu tenho que me reconciliar, que eu tenho que perdoar. Né, amado? Então é uma das primeiras lições aqui. Então, Jesus, ele andando, né? Ele chega nessa cidade, nessa região de Sicar, era um monte ali, e a Bíblia diz que era ali, que tinha uma fonte, tá? Essa fonte era o lugar onde minava água ali, onde tinha um poço, onde o samaritano ia ali para poder pegar água. Especificamente, essa fonte tinha um poço ali, louvado seja o nome do Senhor. Eles usavam a balde para poder extrair aquela água, e era mais ou menos, Jesus vindo com seus discípulos, era a hora sexta. Que horas para a gente hoje? Meio-dia. Edgar falou meio-dia, exato. Porque o calendário bíblico não é o calendário que nós seguimos hoje, né? A primeira hora, se eu não me engano, é 7 horas da manhã no calendário judaico. Então das 7 às 7, essa é o dia. Passou esse dia, aí vem um período noturno, né? Aí já começa outro, mas é dividido em 12 horas, não 24 horas como a gente. E se você parar para pensar, amado, é que pode. Passou de meia-noite, está tudo escuro ainda, né? Eu te dar bom dia. 1h da manhã, você acorda tudo escuro, né? É uma coisa que não faz muito sentido, né? Tinha que ser boa noite ainda, né? Até você amanhecer. Olha como é que o inimigo, ele faz, até isso o diabo ele distorceu, né? Mas isso aí já é outro estudo. Então, por volta de meio-dia. Meio-dia geralmente é horário de quê? A hora do almoço, né? Almoçar, comer, né? Jesus foi lá. Ele com fome, ele esperou os discípulos ir até a cidade comprar comida, né? Mas, olha só como é que é as coisas, né? Jesus estava com sede, com fome? Quem crê nisso, que ele estava com fome e com sede? Estava, ele mandou os discípulos lá comprar comida na cidade. Só que a parte espiritual superava a parte natural. Então a comida e a bebida de Jesus é fazer a obra de Deus ali. Ele era conduzido, ele mesmo com fome, com sede ali física, ele foi dar água, ele foi dar alimento para aquela mulher. Mulher na Bíblia é símbolo da igreja. Toda vez que tem uma passagem e aparece o símbolo da mulher, a gente tem que prestar muita atenção, porque sempre é uma mensagem para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, essa mulher, ela foi ali, foi extrair água, como ela sempre fazia, né? Era uma mulher samaritana. Qual é a origem dos samaritanos? Deixa eu só dar uma pausa aqui. A origem dos samaritanos. Quem lembra lá, né? A gente tem que falar aqui para a gente poder entender. Davi, antes dele morrer, ele abençoa Salomão, e Deus escolhe Salomão para construir o templo, né? Lá, o templo de Salomão, o templo lá em Jerusalém. Salomão começa bem, recebe a sabedoria que superava toda a sabedoria do homem, né? Que é a sabedoria de Deus. Porém, ele negligencia a palavra de Deus, ele começa a se envolver com outras mulheres pagãs, e essas mulheres levam outros deuses para ali, e Salomão termina a sua vida adorando a um Deus que recebia sacrifício de criança. Por conta disso, já tinha sido profetizado que o reino dele, ali seria dividido, as 12 tribos. Então, 10 tribos seriam acomodadas por Jeroboão, e 2 tribos seriam acomodadas por Roboão. 10 tribos seria do reino do norte, que era de Israel, e 2 tribos
do Reino do Sul, só para os irmãos entenderem. A capital do Reino do Norte era Samaria. A capital do Reino do Sul era Judá, louvado seja o nome do Senhor. Aonde o templo ficava? Em Jerusalém, no Reino do Sul. Mas, por conta da desobediência, né, daqueles reinos, Acabe, se eu não me engano, ele era um dos reis que foi rei lá do Reino do Norte, né? E você sabe ali como é que foi, né? Jezabel, 450 falsos profetas, enfim. A verdade é que dava uns 900 mais ou menos, se tu juntar, né? A metade morreu lá com Elias, lá no monte lá, e os outros ainda ficaram ali, mas depois também, enfim, Jezabel morreu. Então, amados irmãos, o que aconteceu ali? Jeroboão ficou comandando ali as 10 tribos ali do Reino do Norte e Roboão, o Reino do Sul, tá? Chegou um momento em que, quando teve essa divisão, por que aconteceu isso? Só para os irmãos entenderem. Roboão era filho de Salomão, ele foi separado ali para reinar. Só que Roboão, ele tomou falsos conselhos. Era para ele fazer o quê? Ele tomar conselho dos anciãos ali, dos sacerdotes ali, enfim, e reunir o povo, as 12 tribos, e falar assim: não, olha, a partir de hoje eu não vou ser pesado para vocês, como meu pai foi, a coisa vai melhorar e tal, tudo mais, tudo. Não. Ele foi tomar conselho do jovem. Sabe o que o jovem mandou ele fazer? Não, você é rei, tem que mostrar a autoridade, desce a marreta mesmo, aumenta mais o imposto e tal. E o que aconteceu aqui? Você acha que aconteceu? Se rebelaram. Aí essas 10 tribos levantou Jeroboão para comandar ali e ficou as outras 2 tribos, Benjamim e Judá, no Reino do Sul. E aí chegou um ponto em que eles iam a guerra entre os 2 reinos ali. E a caso de exterminar todo mundo. Só que o Senhor levanta o profeta e fala: não, manda parar, porque isso é da minha parte. Então já tinha sido profetizado. Aí todo mundo, cada um segue o seu rumo, né? E por aí vai. Só para os irmãos entenderem. Samaria era a capital do Reino do Norte, que era de Israel. Tá? Em 722, aproximadamente, por conta da desobediência daquele povo ali, os assírios vieram e conquistaram Samaria. O que aconteceu com a Samaria? Uns foram levados para o exílio, né, da Síria, outros ficaram ali. Só que esses que ficaram ali em Samaria, vieram também outros povos ali, também os assírios, e também fizeram morada ali. O que aconteceu, mano? Eles começaram a se misturar. E começou a ter uma miscigenação, se misturando com outros povos. E não só isso, toda aquela cultura de idolatria também foi para o meio deles. E aí, o Reino do Sul, Judá, viu tudo isso e falou assim: ó, eles se apartaram do Senhor, tá vendo? Agora eles se contaminaram. Mas diziam que adoravam a Deus. Qual era o problema dos samaritanos? Eles queriam adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar os outros deuses também. Abre aí, lá em 2 Reis. Acho que deu para os irmãos entender mais ou menos, né? É um resumo, né? 2 Reis 17. Segunda Reis 17, louvado seja o nome do Senhor. Ler aqui alguns versículos só para a gente poder entender esse contexto. Tem Bíblia até que tem um subtítulo aí, né? Algumas tem, né? Aqui na minha tá: o rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. Aqui ele está falando que ele trouxe estrangeiro para Samaria, mas também parte deles também foram exilados, também saíram de Samaria e foram para a Síria, tá? Aí aqui, ó: e o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram algum deles. Aí que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram. Tá vendo?
cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram acima. Está vendo os deuses que eles fizeram? E os aveus fizeram Libais e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque. Está vendo quantos deuses? Irmão? Tudo isso aqui é nome de deuses. Eles fizeram aqui, ó. Não era só o deus lá, Moloque, não. Tinha esse aqui também, ó. Adrameleque, Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temia ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também aos deuses serviam. Está vendo? Eles temiam a Deus, mas ao mesmo tempo eles adoravam outros deuses ali também. Está vendo? Teve uma miscigenação, uma mistura, uma idolatria. Segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, isso aí perpetuou por muito tempo. Essa idolatria, aqueles cultos, todo aquilo ali ficou, né, no meio desse povo ali samaritano. Mas eles temiam a Deus, entre aspas. Já viu essas pessoas que seguem outras doutrinas, outras religiões, né? Tu vai perguntar a pessoa, não, a gente adora Deus, a gente segue a Deus, a gente conhece, mas faz tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Tem crente hoje até que consulta espírito. Tem crente que vai em terreiro, que acredita nisso, irmão. Tem. Vai consultar espíritos familiares lá, né, na mesa branca, aquelas coisas todas, até hoje. Então, só para os irmãos entender mais ou menos ali, tá? Então, amados irmãos, essa mulher, ela tinha essa influência. Ficou essa influência. E qual o tipo de idolatria que tinha ali também em Samaria? Na época da mulher samaritana, na época de Jesus, né? Por exemplo, começa ali na própria fonte de Jacó. Eles tinham ali aquele monte ali como um local como se fosse idolatria. Tipo assim, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que fez esse povo aqui? Então existia um certo tipo de idolatria. Mas você vê que vai chegar um certo ponto que essa mulher, ela conhecia parte das escrituras, conhecia Jacó, ela até adorava. Ele fala assim, nossos pais dizem que devemos adorar nesse monte, porém você vai ver que essa mulher estava em pecado, né? Essa mulher, ela tinha esse pecado, né? Provavelmente de idolatria, esse pecado também é de adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, teve essa distância ali que a gente falava que Jesus percorreu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Jesus, ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vê, Jesus deu exemplo de tudo que ele fez. Ele chega uma hora que ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. Se eu não me engano, está também no Evangelho de João, não sei se é no capítulo 20, né? Fala isso. Então você veja bem, Paulo e Silas, eles eram conduzidos pelo Espírito para fazer a obra. Na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele conduzido pelo Espírito Santo, ele sai de Antioquia, na Síria, e ele começa a percorrer ali as cidades. Quando chega na região próximo da outra Antioquia, porque existe duas Antioquias, da Filístia, lá, próximo da região da Galácia, Paulo resolveu ir pregar o Evangelho na Galácia. Mas o que acontece ali, amado? O Espírito Santo de Deus impede a ele de ir lá. O Espírito de Jesus impediu. E aí o que acontece? Quando está ali na Macedônia, Paulo ele tem um sonho de noite, e ele tem um sonho de um varão. E esse varão, ele faz o que? Ele pede ajuda para ele. Paulo acorda e fala assim, não, realmente a gente tem que seguir por aqui mesmo. E aí Paulo ele começa a ir tal, andar, e ali, se eu não me engano, não posso estar errado, depois a gente vai ler lá o texto lá, acho que é em Troade, mais ou menos, ele começa a pegar a palavra, ele começa ali, encontra com Lígia, que era uma mulher que era serva do Senhor, mas era uma serva, ela servia, mas não tinha conhecimento ainda da palavra de Deus. Paulo prega a palavra para ela, Paulo ora para que ela receba a palavra, e essa mulher é batizada e se converte totalmente a Cristo.
Depois Paulo continua na sua jornada lá, depois que ele fica lá um tempo lá, Paulo ele vai, amados irmãos, e começa a pregar. E aí aparece uma jovem e fala assim: esses homens são os homens de Deus. Qual era o problema dessa jovem? Era um espírito de adivinhação que ela tinha e dava muita renda ali para os seus senhores. Só que essa jovem ela fica no pé de Paulo e Silas, homens de Deus, fica um dia, 2 dias, vários dias perturbando ele. E Paulo sabia que aquela jovem ali não tinha como ela reconhecer a Deus, não tinha que ser convertida se ela tinha um espírito de adivinhação. E aí Paulo pega e repreende aquele demônio ali. O que acontece, mano? Eles levam para a autoridade que eles tinham feito ali, e aí começam a tumultuar esses homens aqui, querem ensinar uma doutrina que a gente não conhece, uma cultura que a gente não está acostumado. Aí faz o quê? Manda prender eles. E Paulo e Silas na prisão, castigado, aqueles que estavam com fome, com sede ali, eles não murmuravam ao Senhor, eles oraram ao Senhor, adoraram ao Senhor, e aí você sabe a história. Deus manda um terremoto, e lembra daquele sonho que Paulo teve? Onde o Espírito não permitiu e de repente ele tem um sonho, aparece um homem pedindo ajuda? É o carcereiro que aparece lá depois. E aquele homem ali, porque Deus ele sonda nossa mente, nosso coração. O que eu devo fazer para ser salvo? Porque antes disso ele tenta se matar ali. Quem tenta se matar, mas ele está pedindo ajuda. Ele pede ajuda. Tem pessoa que está com esse medo de tirar a própria vida e muitas vezes a gente não vê. Mas se a gente estiver no Espírito, o Senhor nos identifica. Muitas das vezes o Senhor vai permitir a gente ter em certos lugares que a gente até não quer ir, tá entendendo, amado? Para salvar uma vida. E foi o que aconteceu. Não só aquele carcereiro, ele foi salvo, como toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está lá em Atos 16. Depois o irmão pode ler lá, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, abre aí em 2 Coríntios 5,18 e depois Efésios 2,16. 2 Coríntios 5,18. É Paulo que escreve também essa carta aos Coríntios. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Você vai entender porque Jesus contraria toda a religiosidade da época. Pode abrir lá, tá? 2 Coríntios 5,18. Jesus contraria toda aquela religiosidade. Os samaritanos, os fariseus, os saduceus, eles não passavam pelos outros. Mas Jesus vai lá para nos mostrar o seguinte. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então Jesus, ele nos dá o exemplo, quando ele vai até aquela mulher samaritana. O que ele estava fazendo com aquela mulher lá? Ele sendo judeu e ela samaritana, se reconciliando. Isso que ele estava querendo dizer. Então, sendo judeu, eu vou lá, vou mostrar para ele como que a gente tem que proceder daqui para frente. Por que daqui para frente? Porque a partir do momento, o versículo 17 aqui de 2 Coríntios, ele fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você está em Cristo, nós carregamos o ministério da reconciliação. Não é só o ministério, se eu não me engano aqui, de Efésios 4. Efésios 4, ele vai falar dos dons ministeriais. Uns foram chamados para pastores, evangelista, mestre, profeta, lembra? Mas tem esse ministério. Todo mundo quer ser, né, profeta, todo mundo quer ser pastor, né? Mas aqui fala dos principais ministérios, da reconciliação. Então Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, nosso rei, nosso sumo sacerdote, nosso profeta ali, né, maior, ele nos dá o exemplo no ministério da reconciliação, quando ele vai até essa mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. A outra passagem que eu falei é Efésios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2,16, olha o que diz aqui. Efésios 2,16, ele também fala: e pela cruz reconciliar ambos, Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o contexto de Efésios?
ele começa no versículo 11. Antes da gente ler aqui. É na cruz do Calvário que Jesus nos mostra o ministério da reconciliação. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez, não sei se algum irmão lembra, o que significa a cruz. Aquele formato, né, da cruz, aquele madeiro vertical e o madeiro horizontal. Ali está mostrando a reconciliação da criatura com Deus e do próximo com o próximo. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo, os dois estão ligados um com o outro. Então esse é o ministério da reconciliação. Quando Jesus vai até aquela mulher samaritana, ele está mostrando que se ele não perdoasse, ele está dando exemplo, tá? Ele fala assim, se você não perdoar o samaritano, se você não perdoar ali o teu inimigo, se não desfizer essa inimizade, o Pai não pode te perdoar. Então, um relacionamento, ele está ligado com o outro. E o diabo sabe disso, então por isso que ele levanta. Colega no trabalho, familiar, dentro da igreja, entendeu, amado? Vou colocar divisão ali, tá? Então, no 11 começa, o contexto de Efésios 2:11, ele fala aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Presta atenção, aquela mulher ali, a samaritana, ela conhecia parte das Escrituras, se dizia até ser povo de Deus, porque foi originária ali das 10 tribos. Porém, as atitudes dela era considerada como uma atitude gentílica, ou de ímpia. Porque aquela mulher, a cultura deles ali é adorar outros deuses ali, e ela estava também no pecado, você vai ver lá depois, do pecado ela estava na iniquidade de adultério, conhecendo a palavra, conhecendo a história, tudo isso. Então ela tinha uma atitude de gentil. Então mulher na Bíblia, se você for ver Efésios 5, é igreja. Mulher na Bíblia é igreja. Nós, como essa mulher, nós estávamos afastados da comunidade de Israel. Nós éramos pagãos e idólatras. A gente acreditava em superstições, né? Seguia a ídolos múdulos também, que tinham boca para falar, mas não falavam, tinham olhos para ver, mas não via, assim como está lá no Salmo 115, se eu não me engano, fala lá. Então a gente adorava, né? Tinha pessoas que adoravam, né? Cantores, tem pessoas que foram libertas também da idolatria do time de futebol, tem pessoas que idolatram futebol, idolatram muitas coisas assim. Então nós fomos, a partir do momento que a gente tem encontro com Jesus e a palavra entra e o Espírito Santo se faz presente, esse Espírito Santo de Deus, que ele não fica só por um momento, ele não fica só por 1 hora, ele não fica só por 2 horas no momento de culto, ele fica o tempo todo em nossas vidas. Porque a gente não vai só adorar a Deus no templo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A nossa adoração, nosso culto, ele é o tempo todo. É por isso que o Senhor ele fala que o Pai busca os verdadeiros adoradores. O Pai é Espírito. E importa que aqueles que o adorem Espírito e em verdade. Mais para frente a gente vai entender isso aqui. Amém, amado? Só para os irmãos entenderem aqui mais ou menos. Aí ele fala assim para a mulher samaritana. Deixa eu voltar aqui em João capítulo 4. Ele fala assim, ó. No versículo 10, João capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 ele fala, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que ele te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, louvado seja o nome do Senhor. O dom de Deus, amado. O que significa esse dom de Deus? A Bíblia fala, isso pode estar relacionado a muitas coisas, tá? Mas a Bíblia fala dos dons, que existem dos dons do Espírito. Os dons que o Senhor dá. Sabedoria, dom da ciência, variedade de línguas, interpretação, dom de maravilha, vários, aqueles dons que estão lá em 1 Coríntios 12, certo? Mas qual é o maior dom? Maior do que falar em línguas estranhas, maior do que profetizar, maior do que o dom de maravilha. Qual é o maior dom? Está no capítulo 13, que é o dom. Esse é o dom de Deus.
Como Deus prova esse amor dele para conosco? Jesus está no capítulo 4, falando com a mulher, se tu conhecer os dons de Deus, se tivesse a Bíblia lá naquela época da mulher samaritana, a Bíblia no caso o Novo Testamento, Jesus ia falar, lê o capítulo 3. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, se tu conhecesse quem está falando contigo aqui, se tu conheceres quem me enviou, se tu soubesse que eu estou te falando aqui, estou pregando para você, então, se tu conheceres o dom de Deus, muitas igrejas hoje não conhecem o dom de Deus ainda, sabia, mano? Muitos que se dizem cristãos não conhecem o dom de Deus. Para que Jesus veio, né? Enfim. Dá-me de beber, tu te pedirias e ele te daria água viva. Presta atenção, mano. A mulher está indo lá na fonte e está indo lá pegar água no poço. Aquela água ali com certeza dá para subsistência dela ali, né? E é uma água literal mesmo. Olha essa aqui que você está vendo. Ela estava indo lá para buscar uma água assim, tá? Que até o elemento vital da vida é a água, né? Aqui. Só que aquela água ali, toda vez ela tinha que ir lá buscar essa água. Tinha um sacrifício para pegar e tornava a ter sede e ia lá de novo, assim como nós ali, né? Só que num poço, amado, não tem água viva. Tem até água viva mesmo, tem um animal lá que fica no mar, né? A água viva que fica para lá e para cá. Não tem ali água viva ali. E aí, segundo alguns estudiosos, né? Mais aprofundados, dizem que essa mulher, ela não ia toda hora naquele poço. Ela não era qualquer hora do dia que ela ia lá. Porque essa mulher estava em adultério. Provavelmente, eles conheciam a parte da escritura, né? Estava sujeito ali à lei mosaica também. Uma mulher em adultério, o que acontecia com ela? Ela tinha que ser morta, tinha que ser apedrejada. Então, provavelmente, essa mulher vivia ali fugindo, escondida ali. É isso que o pecado faz também, para não ser vista. Então, na hora do almoço, provavelmente o pessoal tudo almoçando, opa, aproveitar que está todo mundo aqui dentro de casa almoçando, vou lá pegar água, né? Enfim, é mais lógico a pessoa, quando ela ir num poço, ela vai de manhã cedo. Na roça, geralmente é assim, tudo a pessoa começa a fazer cedo. Mas, enfim, daria água viva. Então, veja bem, Jesus já não está falando mais, quando ele fala água viva, ele já não está falando mais da água que estava lá no poço, dessa água aqui, não está falando disso aqui mais não. Está falando de outro tipo de água. Uma água que ia transformar a vida daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Dentro dela ia gerar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Aqui, se você ler até aqui, e você chegar numa igreja, e ela usar um copo d'água, e aquele copo d'água você tem que orar ali, que aquela água ali vai te fazer alguma coisa, mano. Esse texto aqui já joga por terra essa maldita heresia que ensinaram aí. Que você quer copo d'água, que a gente pega até uma garrafa de água mineral pequenininha, né? E pega esse texto aqui, toma, a água que Jesus te dá, nunca mais vai ter sede, e você vai orar e pega o teu copo d'água para você fazer oração. Me mostra aí onde está essa passagem. Se isso fosse bíblico, Jesus tinha feito o quê? Não, mulher, pera aí. Puxa aí um balde aí desse daí. Vamos orar aqui. Pera aí que eu vou orar aqui, eu vou te dar uma água, pera, mas deixa eu ungir primeiro essa água aqui. Né? Uma água benta, né? Pera aí que eu vou te dar uma porção aqui para tu criar uma água benta aqui. Não. Você está falando da água viva, louvado seja o Senhor. E aí, amado, veja bem. Quando uma pessoa está na religiosidade, o que a religião faz? Ela causa divisão, ela causa inimizade. A religião faz isso. Mas o cristão, ele carrega o ministério da reconciliação, ele quebra a inimizade. Ele faz com que você vá até o seu próximo e você reconcilie com ele. Então essa mulher estava cega na religiosidade, que ela não ainda estava entendendo que Jesus estava falando com ela ainda. E ela continua, Jesus fala da água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tem água viva? Aí começa aqui o processo de conversão dessa mulher.
És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, o seu gado? Então, não era só a água que eles estavam ali pegando, entendeu? Por trás, tinha uma idolatriazinha ali também, sabe? Ah, Jacó bebeu aqui. Tipo assim, se tivesse uma outra fonte, você acha que em toda Sicá, em toda Samaria, só tinha aquele poço ali para pegar água? Não, amado. Tinha outros lugares para pegar também. Mas ali, provavelmente, o povo ia ali por causa dessa idolatriazinha, né? Tem pessoa que acha que não, eu tenho que ir ali porque é ali que está a unção, é ali que está não sei o que. Não, amado. Nem nesse monte e nem em Jerusalém. Entendeu, amado? Olha Jesus mostrando aqui. Então, Jesus respondeu no versículo 13, e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Essa água física, essa água natural, você vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que água é essa que Jesus está falando? Amados, se tu usar só o Evangelho de João, você vai entender tudo isso aqui. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. João 15:3. Vós já está limpo pela palavra. Água na Bíblia é a palavra. Existem outros textos também. Você vê que fisicamente Jesus estava com sede. Não tenho dúvida disso. Físico, mas espiritualmente, nele tinha uma fonte. Rios de água viva saiu do seu interior e que saciava a sede daquelas pessoas. Então a água que eu te der aqui, que está jorrando de dentro de mim, nunca mais você vai ter sede. Porque essa água não vai só matar a tua sede, mas de dentro de você também vai gerar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, abre aí Romanos 6:23. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Olha só, ele fala que fará em ti uma fonte a jorrar para... Se a água é a palavra, qual é o efeito da palavra na nossa vida? É te levar te conduzir para a vida eterna. Só que você vai entender que não é só você que é conduzido para a vida eterna. Esse rio, essa fonte que jorra da nossa vida, é para gerar vidas também. É para levar outros também para a vida eterna. Assim que Jesus está fazendo com a mulher. Romanos 6:23 ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. A Bíblia é maravilhosa. Você lê um texto, aí ela te joga para outro texto, já aparece uma outra palavra. Dom. Ele está falando só dom de Deus dessa vez. Ele está falando dom gratuito. Leva essa garrafa d'água aqui, semeia uma semente. As heresias não é de graça, eles cobram para isso. Mas isso aqui leva para tanto texto, para tanta coisa aqui. Saias para comprar com os que vendem, lembra? Não é caso que nos falte. Saias para comprar com os que vendem. Mateus 25, parábola das 10 virgens. Virgem, mulher, igreja, azeite, espírito. Vamos lá. Ele fala que fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se a água é a palavra, o que seria a fonte? Aí você pula para o capítulo. Se o irmão souber, pode falar. Você pula para o capítulo, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Capítulo 7, desse mesmo Evangelho de João. O capítulo 7, lá no versículo... O versículo 37. João 7. A gente vai entender o que significa essa fonte. A água é a palavra. Os irmãos já sabem. Mas o que seria a fonte a jorrar para a vida eterna? João 7. Versículo 37. Amém? E no último dia
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, completa, amado, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, com E maiúsculo. Então essa fonte, a jorrar para a vida eterna, esse rio, nada mais é do que o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Rios de água viva, fonte a jorrar para a vida eterna, é o Espírito Santo de Deus. As virgens prudentes, elas não tinham essa fonte. Ela não tinha só a palavra ali, que elas só ouvia de vez em quando, carregava ela debaixo do braço. Mas elas também tinham essa fonte a jorrar para a vida eterna ali. Jeremias 31, ele fala que eis que faria um novo concerto convosco, não como fiz com vossos pais no deserto, e eles negligenciaram ali, mas eis que eu escreverei, não mais em pedra, mas escreverei as minhas palavras em vós, na tábua do vosso coração. Então a palavra está no nosso interior, é do nosso interior que sai. A boca fala aquilo que, né? A boca fala que o coração está cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem palavra no teu coração, vai sair o que da nossa boca? Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu, amado? Então, são águas, e quando ele fala aqui para a mulher samaritana, ele fala, para jorrar para a vida eterna. Depois ele fala, a mulher fala no versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Então ela já estava começando ali, as escamas dos olhos dela cair. Opa, tem uma água melhor do que essa que não vou ter. Então, dá-me de beber para que eu venha aqui. O que Jesus faz? O ministério de Jesus, amado, ele começa pregando o seguinte. Como é que Jesus começou a pregar? O ministério dele começou como? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele poderia começar pregando dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus é amor, poderia? Mas que adianta você saber que Deus amou se você não se converter? E aí, no versículo 16, disse-lhe Jesus, ele fala assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Assim, né? Mas estou falando de água, chamar meu marido, que tem uma coisa a ver com a outra. Olha o que ele fala aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Então Jesus queria primeiro que ela fizesse, que confessasse seu pecado. Até deu uma ajudinha para ela. Porque Jesus poderia falar, né? Confessa teu pecado. Sabe o que é isso aqui, amado? Deus, ele não tira as coisas da nossa vida. Ele nos mostra. Ele nos mostra o nosso pecado. Quem tem que tirar da nossa vida é quem? A decisão tem que partir de nós. Certo? Ele não invade a nossa vida, ele vai te mostrar ali. Quando ele te mostra ali, você confessa. Aí começa o processo de transformação, de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dá uma pausa aqui. Vamos no outro texto aqui, amado. A gente leu Romanos 6, 23, né? Fala aí do amor. O que acontece? Aquela mulher, ela estava indo ali pegar uma água que estava no poço de Jacó. E aí, ela não conhecia a totalidade da Escritura, não estava a Escritura na vida dela. É como se, comparando ao rio, a água do poço é uma água parada, certo? Comparando ao rio, o rio está sempre aquela água em movimento, mas a água do poço ali, se você ver, se tu não botar uma tampa no poço, o que acontece ali? Começa a ter focos ali, né, da Aedes aegypti, aquela coisa toda ali, vai mostrando ali, né? Vai aparecendo, tem que tampar, tem uns que botam até um tratamento direitinho, porque aquela água ali, ela está, entre aspas, ali, está parada, entendeu? Então a água parada, ela não é suficiente para transformar a nossa vida ali. Ela precisava receber rios de água viva. Ela precisava ter uma transformação completa, é isso que Deus faz. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala para a gente não ser somente ouvintes da palavra,
mas praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a água parada é isso, é a pessoa pegar a Bíblia ali e tal, e ficar parada. Muitas das vezes eles abrem ali, botam ali como se fosse um amuleto, ficando numa estante. Aquela água ali que está ali, aquela palavra parada ali, a Bíblia parada, ela não vai causar o efeito. Mas ela na nossa vida, é a minha ação na nossa vida, aí sim, ela é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, a água limpa e pura, ela está lá em Efésios 5, é até bom a gente ler lá, Efésios 5, 25. É até bom a gente ler porque eu falei que a igreja na Bíblia, a mulher na Bíblia aí representa a igreja, certo? Está dentro de Efésios 5 aqui. Olha só, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Os irmãos abriram? Estou vendo só a hora aqui, não estou acompanhando, estou vendo a hora. Não, está ótimo, está perfeito. Então aqui, amados, Efésios 5, 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então ninguém toma banho com água suja. Toma. Água suja, você vai tomar banho com água? Não. Então a igreja que Jesus vai apresentar, aquela que é lavada e purificada pela palavra. Por isso que ele fala João 15,3, vós está limpos pela palavra. Mas eu quero, se tem água parada, se tem água pura, né, limpa ali, também tem água suja, né? Água contaminada. O que seria água contaminada? Alguém pode dizer aí? Diga, próxima escola bíblica, não sei o que é, diga. Glória a Deus, a gente está se preparando, né? Louvado seja Deus. Gálatas, água contaminada é heresia. A água, a palavra de Deus, ela é pura, mas qual é a função do falso profeta? Distorcer. Qual é a função de Satanás? Distorcer, tá? Gálatas, eu falei, né? Gálatas 1, versículo 8. Vamos no versículo 6, né, que a gente pega o contexto todo. Gálatas 1, versículo 6. Diz assim, Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que significa essa palavra anátema? Isso aí já é outro estudo, né? Anátema. O que significa anátema? Maldição. Exatamente, a nossa irmã falou. Coisas malditas, amaldiçoada. Olha só. Se você segue, a Bíblia está falando, ele fala 2 vezes isso. A impressão minha, ele repetiu. Paulo fala 2 vezes. Para você ver como é que o negócio é sério. Toda vez que tem uma repetição na Bíblia, você presta bem atenção naquilo ali. Quando ele repete. Pai Nosso, se você for ver, ele repete a parte de você perdoar. Aqui ele está repetindo, está dando ênfase aqui o texto. Ele está repetindo aqui. Se alguém vos pregar um outro evangelho, é uma coisa, quando você recebe, se você receber um outro evangelho, uma heresia, por isso que fala heresia de perdição. Se você receber isso, você não vai ter bênção, bênção, você não vai ter bênção na tua vida, você vai ter maldição, amado. Vida amaldiçoada. Olha só. Coisa, isso é sério ou não é? E aí, ele está falando. Então isso aí seria uma água contaminada. A contaminada, se você tomar uma água contaminada, você pode pegar uma hepatite. Hepatite A, pode pegar um monte de coisa, uma virose, uma coisa braba, né? Pode te matar, mano.
Água contaminada, heresia de perdição, é isso mesmo, ela pode te matar ali. Então tem pessoas mortas dentro de muitas igrejas hoje, seguindo falsa doutrina, está dizendo ali, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa água que Jesus nos oferece não é uma água natural, é uma água espiritual. João 6,63, ele fala que as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Então tem pessoas sendo mortas dentro de muitas igrejas por conta disso. Por quê? Falsa doutrina, mas isso já tinha sido profetizado, né? Há tempo atrás ali. Abre lá Isaías 44. Isaías 44. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 44. A partir do versículo 3. Você entendeu agora? A palavra das 10 virgens lá, depois voltando lá, você vê que outras não tinham o azeite. O que é o azeite? É o Espírito. Podemos dizer, mas também a Bíblia fala que a fonte a jorrar para a vida eterna, a fonte também é o Espírito. Por isso que as prudentes ela tinha reserva, porque fluía do seu interior. Ela não precisava esperar o horário do culto, ela não precisava estar dentro muitas das vezes de um local ali, mas porque ela já buscava o Senhor todo o tempo. Por isso que elas tinham azeite de reserva, porque fluía do seu interior. Mas as loucas não. Tanto é que as loucas falam. As prudentes falam para as loucas, vai lá e compra com os que vendem. Vai lá, compra lá com os falsos profetas. Vai lá comprar a garrafa d'água para você ver. E elas, quando elas voltam, até compra, né? Quando elas voltam, está de cara na porta lá. E o Senhor fala, eu não vos conheci. Vigiai e orai, porque não sabei o dia, né? Então, enfim, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. As bênçãos de Deus vêm através do quê? Da água. Dos rios que saem, né, do trono de Deus ali sobre a nossa vida. Nós somos essa terra seca. Nós não somos mais terra seca, porque nós temos dentro de nós o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está falando aqui, é como se fosse uma profecia também. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui, amado? Esse é o derramado espírito que o Senhor tem prometido. A chuva seródia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é derramamento. Profecia também de Amós 8,11, que ele diz: eis que enviarei, nos últimos dias, enviarei fome e sede, não de comida nem de bebida, sobre toda a terra, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8,11. Então, uma profecia disso aí. As pessoas estão sedentas, sim ou não hoje? Sim. Tem mais pessoas morrendo do que vivendo, tanto fisicamente como espiritualmente. Tem mais pessoas morrendo, né? Por conta de quê? Está faltando vida, está faltando palavra ali, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, louvado seja Deus. Essa água que o Senhor Jesus ele fala para essa mulher, Jeremias 17, 13. Era como se fosse uma profecia ali. Jeremias 17, 13. Olha só o que fala. Você vê, olha como é que a Bíblia é interessante, né? Água é a palavra, a fonte jorra para a vida eterna é o Espírito. O Espírito é de quem? O Espírito de Deus. Presença de Deus. É o Senhor nas nossas vidas aqui. Jeremias 17, 13, ele fala assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ele é a própria fonte das águas vivas, é o Senhor. Então, amado, Jesus, ele pregava o verdadeiro evangelho, mas o falso profeta, ele não prega o verdadeiro evangelho, traz maldição.
Existem as fontes que tem água e também as fontes secas, sabia? Não te dá nada, não pode te oferecer nada. Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Então a pessoa que prega o falso evangelho, ela não está oferecendo vida, está oferecendo morte, é uma fonte seca ali. Ela que na verdade está precisando também se converter, ter o Espírito Santo de Deus na vida dela. Louvado seja o Senhor. Quer ver só? Agora a gente vai começar. 2 Pedro 2 e Jeremias 2 também. Se alguém está com a Bíblia aberta em Jeremias 2 também. Jeremias 2, 13 e 2 Pedro 2. Vamos lá. 2 Pedro 2. Olha só. Glória a Deus. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre mim mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sob as quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado irmão, ele está falando de falso profeta, de pessoas que introduzem encobertamente heresia de perdição. O que é heresia? Aquilo que é distorcido, a palavra distorcida, como se fosse água contaminada. E vai vir como? Encobertamente, de modo que você não perceba. Se você não tiver o Espírito, se você não orar, você não vai perceber ali. Se você não lê Bíblia, né? Aí, esses homens aqui são os que conduzem muita perdição ali. Olha que Paulo, na verdade, olha que Pedro aqui vai comparar esses homens. Vai lá, pula para o versículo 17 de 2 Pedro, 2 Pedro 2. Pula para o versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Está vendo? Se continuar, vai para onde? O inferno. Não só eles, todos aqueles que seguem as heresias, que estão aprendendo isso aí. Fonte sem água. Se é uma fonte sem água, essas pessoas estão tendo vida? Não. Tem o Espírito Santo de Deus? Não. Ela estava com a mulher samaritana antes de ter um encontro com Jesus. Conhece a Deus, vai buscar, está indo no monte lá, mas não está em adultério, está em pecado. Não se converteu, não tem o Espírito, não tem a fonte de honrar para a vida eterna. Não recebeu a verdadeira palavra. Olha como é que isso é sério, né? O outro texto que eu falei foi Jeremias 2 ainda, né? Jeremias 2, deixa eu ver qual é o versículo. 13. Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não têm as águas. Está vendo? Deixaram o Senhor, deixaram o verdadeiro Evangelho, deixaram Cristo, para seguir cisterna rota, fonte sem água, que não gera vida. Por isso que as pessoas estão com a vida destruída hoje. Ora, não tem resposta, vai para lá, vai para cá, como o vento, a palha que o vento espalha, assim são os ímpios. Olha só, mano, confuso. Deixaram o Senhor o manancial de água viva. Enfim, como é que a Bíblia é maravilhosa, né? Como é que ela fala? Agora eu vou te falar aqui. A mulher na Bíblia é símbolo da... Quando eu recebo ensinamento de falsos doutores, né? Porque, veja bem, Jesus ele veio para os doentes, não para os sãos. Então Jesus tem essa função também de curar, né? Como se fosse de médico, né? Médico dos médicos. Só que ia ver também falsos doutores, que ia prometer isso também, cura, libertação, essa coisa toda. Só que são fontes sem água. Não é a palavra que sai dali. Qual é o efeito na nossa vida? Lembra daquela mulher
que tinha um fluxo de sangue. Sangue também na Bíblia também tem essa comparação, mas o sangue, né, que a gente conhece aqui, é vida, é símbolo da vida, sangue, né? Essa mulher, amada, há muitos anos, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos naquela época. E essa mulher tinha um fluxo de sangue, que era aquele período de regra da mulher. Pela lei mosaica, essa mulher ela é considerada impura, ela tinha que ficar afastada, não sei quantos dias, né? Mas ela tinha que se purificar, tinha que se afastar, e sim, depois que passasse aquele período, aí ela poderia ter contato com a sociedade. Essa mulher sofria desse fluxo de sangue intermitente. Saía, ela perdia vida. Ela precisava de vida, ela precisava sobreviver há muitos anos. E essa mulher ouve falar de Jesus Cristo, lá, Jesus Cristo Nazareno. Mas por onde Jesus passava, uma multidão ia atrás de Jesus. Seria fácil para essa mulher chegar até Jesus? Não. E essa mulher ali correu o risco de vida, de alguém identificar ela, de repente poderia estar com alguma mancha, mesmo. Uma coisa, acho que o sofrimento dessa mulher a gente não pode nem imaginar, né? Nem mensurar. Mas poderia ter uma mancha, de repente, de sangue ali do nada, ali identificar ela. Já pensou? Ela seria morta. Mas aquela mulher se esforçou, aquela mulher, ela assumiu os riscos e foi até Cristo. Quando ela vai até Cristo, passa pelaquela multidão e toca na veste de Jesus, nas orlas, né, de Jesus ali. Por mais que Jesus não visse aquela mulher ali, que estava no meio da multidão, ele viu que alguém tocou diferente nele. Quando aquela mulher toca diferente de Jesus, dele sai virtude. E aquela mulher, mano, recebe a bênção do Senhor, recebe ali a cura. Alguém me tocou. Fala para os discípulos: mestre, a multidão te aperta aqui, o Senhor diz, alguém te tocou. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim sai virtude. E aquela mulher sai curada para a glória de Deus. Vamos ler lá, mano? Vamos ler, porque Deus vai revelar algo diferente ali. Marcos 5:29. Marcos 5:29. Louvado seja Deus. Estamos caminhando para o final já, tá? Marcos 5:29. Vamos ler. Só para os irmãos pegar o contexto, tá? A partir do versículo 24. 24. Vamos pegar todo o contexto aqui que a gente falou. Marcos 5, versículo 24. 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Então você vê que ela gastava com os médicos. Vamos trazer logo a revelação. Uma pessoa se converteu a Cristo. Essa pessoa ali, ela está gastando o seu dinheiro com os lobos devoradores que estão extraindo vida dela. Que essa pessoa, quanto mais tempo ela fica ali, às vezes tem pessoa 10, 20 anos numa falsa doutrina, que ela não está gerando vida, está tendo morte na vida dela ali. Essa mulher ali, com tanto sofrimento, esse tempo todo ali, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, cada vez pior. Nada lhe aproveitando, isso ainda pior. No 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Ouviu falar de Jesus, eu estou na igreja, ouvi falar de Jesus, amado. Paulo, ele fala, se alguém pregar um outro evangelho, se está pregando outro evangelho, está pregando o evangelho de Jesus? Do nosso Jesus? Não. 2 Coríntios 11, se alguém vos ensinar a pregar um outro evangelho, um outro Jesus, outro Espírito, certamente sofrereis, ou facilmente tolerareis. Olha só, amado, ali. Está dentro da igreja, mas não é o Jesus da Bíblia. Mas essa mulher aqui, ela teve um encontro com Jesus da Bíblia. Aqui, no 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou o quê? Qual é a palavra que apareceu aí? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Está vendo, amado? Quando eu estou num lugar
onde não prega o verdadeiro evangelho, não vai gerar fonte para a vida eterna. Essa fonte vai levar a pessoa para a morte. Fonte seca, não tem água. Era isso que estava acontecendo na vida dessa mulher do fluxo de sangue. A religiosidade, com certeza ela tinha conhecimento de alguma coisa ali, né? A religiosidade, tudo isso não resolveu o problema daquela mulher. Mas no dia que ela teve encontro com Jesus, o manancial das águas vivas, o verbo de Deus, a palavra de Deus ali, o Senhor ali, quando ela teve encontro com Jesus, o verdadeiro da Bíblia ali, profetizado pelos profetas ali, irmão, a vida daquela mulher foi transformada. Começou a gerar, saiu a fonte seca, saiu a fonte que estava matando ela e começou a gerar o que dentro dela? Fonte a jorrar para a vida eterna. Não só o corpo dela seria curado daquela enfermidade, mas o nome dela também estaria escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa maneira que Jesus faz. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 2:17 fala dos falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2:17, depois você lê lá. Amós 8:11 eu falei que é uma profecia para os últimos dias. O quê? Fome e sede, não de comida e de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Vamos ler lá, João 20, 21. João 20, versículo 21. João capítulo 20, versículo 21. Glória a Deus. O que diz? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele está falando para quem aqui? Para os discípulos. Só para eles? Ou para aquele que ele fala, ide fazer discípulo a todas as nações? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Somos discípulos de Jesus? Amém? Amém. Assim como o Pai me enviou, envio-vos a vós. O que os discípulos tinham neles? O Espírito. Você vê que aqui Jesus ainda estava com eles. Quando Jesus sobe e vem o derramado do Espírito no Pentecoste, Atos 2, começa ali o mover dos rios de água viva no interior de cada discípulo de Jesus. E começa a igreja. Por isso que diz que a unção não está sobre uma pessoa, a unção está sobre a igreja. Todos aqueles discípulos aí, como eles começaram a pregar, rios de água viva saíram do interior. Por onde eles iam passando, quando Pedro levanta e quase 3.000 almas se convertem, rios de água viva estava fluindo do interior de Pedro e vidas estavam se convertendo, aceitando Jesus. Quer dizer, por onde você passa, mano, quando você tem vida com Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, tu não vai gerar morte do teu lado, tu vai gerar vida. Vai sair palavra de Deus da sua boca, vida, pessoas vão se converter. Louvado seja o nome do Senhor. E se Amós 8:11 fala que nos últimos dias haveria fome e sede, de comida, não de comida e de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, e nós estamos nos últimos dias, amém? Se o povo está precisando de alimento espiritual, que a Bíblia fala ali, né, de comida e de bebida, de ouvir a palavra de Deus, quem é que tem que levar essa comida? É aqueles que têm o rio de água viva do seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso derramado o Espírito nos últimos dias. Por isso derramamento da chuva seródia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção aqui. Jesus, ele foi, assim como o Pai me enviou, envio-vos a vós. Capítulo 4, perdão. Jesus vai até a mulher samaritana. Onde que ele foi? Samaria, certo? Só Jesus foi lá? Quando essa mulher acaba de ter encontro com Jesus, essa mulher sai dali e parece que começa a se cumprir aquilo que Jesus já tinha falado com ela. Rio de água viva começa a fluir no interior. Ela vai lá e começa a falar de Jesus para os amigos. Ó, se você conhecesse esse homem, o que eu tive encontro com ele, me libertou e fiz isso. Daqui a pouco vai um monte de gente lá e começa um monte de gente a se converter, amado. Jesus fala com ela, ela obedece a palavra de Deus se cumpre na vida dela. Mas foi só com a mulher samaritana? Não. Abre lá. Atos 8. Atos 8. Filipe era discípulo de Jesus? Sim. Tinha a fonte a jorrar para a vida eterna? Tinha o rio de água viva no interior de Filipe? Filipe era conduzido por Espírito? Sim. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos.
capítulo 1. Perdão, irmão. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Podemos? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Todos foram dispersos. O que acontece aqui? Saulo, não era Paulo ainda, ele ainda não estava convertido, ele estava perseguindo, ele mandou matar Estevão, né? E aí a igreja se dispersou. Aí o diabo acha que perseguindo a igreja, ele vai parar a obra de Deus. Como vai parar? Se cada um dos discípulos de Jesus tinha um rio de água viva, aonde eles iam passar, amado? Ia gerar vida, ia ter conversão. Por isso que o período que a igreja mais cresceu foi de uma perseguição. Que a igreja não fica só no lugar, ela começa a se espalhar, e rio de água viva foi do interior. Então, olha o que acontece aqui. É interessante, Judéia e Samaria, né? Justamente o Jesus saiu da Judéia para Galiléia e foi para Samaria. Exceto os apóstolos. Tá vendo? Ah, não, vocês têm que ir comigo, Pedro, né? Enfim, Barnabé, Simão, Zelote, Filipe, enfim, aqueles homens todos. Não, vocês têm que ir comigo. Não, sabe o que é isso aqui? A unção não estava só sobre os apóstolos, estava sobre a igreja. Ele fala aqui, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, viu? Aqueles que estavam dispersos por causa da perseguição, eles foram fazer o quê? Anunciar a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Tá vendo? Multidões, Filipe indo até Samaria, multidões, amor. Assim como o Pai me enviou, eu envio-vos a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, na época de Filipe, ainda não eram os últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias. Se o Senhor fez isso lá, que dirá nos últimos dias, no derramamento do grande avivamento da igreja. Deus quer trazer vida porque no avivamento é para trazer vida aquilo que estava morto, certo? Deus quer trazer vida através de quê? Da palavra anunciada, da pregação do evangelho, vida de oração, leitura da palavra, separação desse mundo, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor já tá fazendo isso, eu creio, em nome de Jesus, já começou. Glória a Deus. Então, para a gente caminhar aqui para a gente poder terminar, mano, eu falei da palavra das 10 virgens, fiz uma alusão ali também, né, das prudentes que tinha ali o azeite também é o Espírito. Elas tinham também os rios de água viva, a fonte que jorrava para a vida eterna, que rios fluía do seu interior, por isso ela tinha azeite de reserva. Presença de Deus, tinha a palavra. Provérbio 1:23, o Senhor lhe fala: convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós abundantemente ou copiosamente o meu espírito, e farei entender as minhas palavras. Igreja é aquela que tem palavra, que entende. Igreja é aquela que tem um espírito. Vê se não está uma coisa ligada com a outra. Mas para receber o Espírito de Deus, para ter entendimento da palavra, para rio fluir do seu interior, a primeira coisa que tem que acontecer: vai lá e chama o teu marido e vem cá. Senhor, eu não tenho marido. Isso dissesse com verdade. Tivesse 5 e o que tu tem agora não te pertence, não é teu. Isso dissesse com verdade. Olha aí. Porque o Pai é Espírito e busca os verdadeiros adoradores, é aquele que adora Espírito tem verdade, porque Deus é Espírito, e importa que adore Espírito tem verdade. Se essa mulher tivesse encontro com o Messias, com Cristo, mas ela não se convertesse ao seu adultério, ela não seria uma verdadeira adoradora. Mas a partir do momento que ela se converte, ela declara, confessa, não realmente, né? E aquela mulher se converte, acabou, amor. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, verdadeiros adoradores. Atos 2, eu falei aqui, quando teve Atos 2, era um período de grande festa, que estava de grande comemoração, que era a festa do Pentecostes, né? Derramamento do Espírito ali. Veja bem, tinham 120 pessoas aproximadamente reunidas ali no local onde Jesus pediu para aguardar. Ele fala: aguardar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, se cumpra a promessa do meu Pai. E tinha lá no templo judaico lá, e muitas pessoas vinham de outras nações para nesse dia de Pentecostes lá, aonde teve o derramamento do Espírito, aonde o Espírito Santo de Deus escolheu para derramar o seu Espírito, onde Deus escolheu para derramar o seu Espírito, lá onde tinha uma multidão de várias pessoas oferecendo sacrifício, aquelas vestimentas, aqueles rituais, aquelas coisas, que eu acredito que era uma coisa muito bonita, né? Ou foi aonde estavam eles orando ali unânime, eles estavam em oração, em busca, num só corpo, num só Espírito. Foi lá no Pentecostes, foi lá onde estavam aquelas pessoas, aproximadamente 120 pessoas. Foi desse jeito. Então, eu adoro o Pai. Quando que eu adoro? Não é só eu quando estou cantando, estou fazendo, isso faz parte. Mas o nome do Senhor é glorificado, não quando a gente levanta a mão, dando glória a Deus, a gente está reunido só louvando, não. João 15:8. João 15:3 fala: vós saiu pela palavra. João 15:8. Ele fala assim: e nisso meu Pai é glorificado, que deis fruto. Vamos ver se é isso mesmo. João 15:8. Ele fala, João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ele está falando aqui, ó. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me enviou também, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Quando que o nome do Senhor, como que Deus é glorificado, mano? Quando você prega para alguém, quando a pessoa ouve a palavra, você está gerando fruto. Mas muitas das vezes você ganha vidas através do seu testemunho, sabia? Quando a pessoa vê o Espírito Santo de Deus em você, na tua vida ali, a luz do Espírito ali, a presença de Deus, essa pessoa também, ela desperta o interesse de também receber esse Espírito, de se converter. O nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, reflete diretamente naquilo que nós somos. Aquilo que nós fazemos, reflete naquilo que nós somos. Como que eu posso dizer que sou cristão? Se eu pego e não pago, se eu xingo palavrão, se alguém fala uma piada e eu vou ali e dou gargalhada, se eu não dou exemplo no meu trabalho, se eu não dou exemplo em casa, com meus vizinhos, como eu posso dizer? Né, amados? Então, amém, amados? Só acho que deu para pegar alguma coisa aí hoje, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Dá tempo da gente louvar aqui, né? Glória a Deus.